Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer sobre a série Elise Matsunaga Era Uma Vez um Crime. Hoje eu vou trazer a diferença sobre o trago na série e do que foi verídico, do que é fato, do que foi investigado e do que foi trago em justiça. Esse caso foi um caso de enorme repercussão nacional, ganhou um pouco mais de mídia agora depois da série Tremembé. Essa série que tá em alta agora na Netflix, ela é de 2021, que muita gente não sabe. E o caso é de um empresário morto em 2012, um único disparo, desmembramento, ocultação e o julgamento. E no final, a condenação. Anos de cobertura, mitos acumulados, versões em disputa. E em 2021 a Netflix organiza o material em 4 episódios e adiciona um ingrediente que muda o tom da recepção. A primeira grande entrevista audiovisual com Elise Matsunaga. A obra se propõe a reordenar lembranças, relatórios e manchetes, permitindo que a principal personagem fale longamente e em seguida seja contraposta por promotores, defesas, jornalistas e peritos. O objetivo deste roteiro é recontar o caso com calma, explicar como a série constrói sua narrativa, confrontar cada bloco da minissérie com fatos consolidados em registros públicos, levantar curiosidades pouco citadas e fechar com uma avaliação crítica. Prós e contras, motivos para ver, motivos para não ver, a pública do IMDb e a minha nota final a respeito dessa série. Antes de 2012, há uma história de ascensão social, deslocamento de mundos e reconfiguração de papéis íntimos. O encontro entre Marcos Kitano Matsunaga, executivo da Yoki, e Elise, à época atuando como acompanhante, nasce de um cruzamento improvável que mistura negócios, desejo, curiosidade e uma promessa de vida nova. Do primeiro contato em diante, a relação migra para o terreno do afeto, com todos os atritos estruturais, diferenças de formação, expectativa e poder costumam trazer. Há momentos de euforia, viagens, consumo, exibição de status e há momentos de atrito, ciúmes, acusação de traição, afastamentos pontuais. O casal tem uma filha, a paternidade e a maternidade, em vez de estabilizarem conflitos, acrescentam pressão ao cotidiano que já chegava a carregar fissuras. A série escolhe apresentar esse passado como um mosaico, fotografias, passagens de entrevistas, trechos de jornais, lembranças montadas com respiração lenta, sem diálogo dramatizado. A continuidade emocional é construída pelo olhar direto da protagonista na câmera. A cada resposta, a direção concede tempo, pausas, hesitações. É uma decisão estética e editorial que antecipa a controvérsia. Centralizar o depoimento de quem cometeu o crime permite contato raro com o discurso de quem matou, mas também desloca o centro de gravidade, pedindo do público uma postura ativa de cotejo com os fatos. Em 2012, o apartamento do casal, São Paulo, uma longa discussão. O pivô da briga na narrativa da série orbita ciúmes e traições. Em algum ponto em que a escalada verbal produz risco de ruptura, um disparo é afetado. Marcos cai, morre. O que acontece a seguir determina a maneira como o Brasil inteiro vai lembrar do caso. Elise parte para o pós-crime. Opta por desmembrar o corpo, acondicionar partes em sacos, usar malas, circular de carro e descartar os volumes em diferentes pontos da região metropolitana. A minissérie fragmenta esse relato, não mostra imagens chocantes nem reconstituições explícitas, mantém distância. Esse distanciamento está no centro do projeto, permitir que a matéria bruta do depoimento e o contexto de documentos falem por si. O efeito, para a parte da audiência, é respeitoso, para outra parte é frio ou evasivo. Do ponto de vista factual, o encadeamento geral, tiro, desmembramento, deslocamento, descarte, coincide com o que consta nos autos e na cobertura da época. O mesmo vale para a coleta de material probatório, câmeras, registros do prédio, exame pericial, notas de carro que ao longo da investigação ajudam a formar a cronologia mínima. Passada a fase inicial de choque e confusão, o caso entra no protocolo polícia judiciária, levantamento de vestígios, quebra de sigilos, busca de contradições, mapeamento de horários e deslocamentos. O apartamento oferece sinais objetivos, o entorno mais sinais. As primeiras versões de Elise variam em pontos, até a narrativa consolidar o caminho que a própria série ativa: discussão, disparo, morte, desmembramento, descarte. Uma curiosidade pouco enfatizada no documentário, mas registrada em matérias da época, é a abordagem de trânsito no interior paulista durante o período de transporte. O episódio não altera a materialidade do crime, mas ilustra a desorganização emocional e logística de um pós-crime, tido sem planejamento e sob forte pressão psíquica. A partir da prisão, o caso deixa de ser a notícia de polícia e passa a ser um fenômeno de mídia. O perfil do marido, executivo de uma grande empresa alimentícia, a cor do desmembramento, a beleza e as friezas atribuídas a Elise por parte da imprensa,
a filha pequena deixada para trás, os bens, as viagens, o luxo exibido em fotos, tudo se soma para criar uma tempestade perfeita de curiosidade pública. O país acompanha como se fosse novela. Em 2016, o júri popular delibera, houve acusações, defesa, testemunhas, peritos. O processo penal se desenrola entre argumentos técnicos, apelos emocionais e a tentativa de ordenar de forma persuasiva. Peças de um quebra-cabeça que inclui singularidades, um único tiro fatal e logo depois uma sequência que foge ao repertório do crime passional comum. O desmembramento e a ocultação, a condenação vem. A pena soma 19 anos, 11 meses e 1 dia por homicídio, destruição e ocultação de cadáver. A minissérie não entra em detalhe de cálculo de pena, atenuantes e agravantes. Prefere reconstituir o sentimento de tribunal, a temperatura emocional da sala, o posicionamento simbólico de cada parte. É uma escolha coerente com o estilo da obra. O foco é a experiência do espectador que, acompanhado por uma fotografia contida e por uma trilha de baixa interferência, tenta construir sua própria hipótese sobre o porquê. A vida de quem cumpre pena se organiza com os administrativos e jurídicos, tempo de cumprimento, requisitos objetivos e subjetivos, avaliações técnicas, decisões de vara de execuções. Com o passar dos anos, a imprensa noticia pedidos, negativas, concessões, regressões e progressões. Em 2022, ocorre a progressão a regime aberto. É um ponto fora do recorte cronológico da série, lançada no ano anterior, mas essencial para quem assiste hoje e quer fechar a conta do enredo. O retorno à sociedade sob condições legais alimenta curiosidades marginais. Onde vive, do que trabalha, como se relaciona com o passado. A obra não aborda, não poderia, é uma peça de época e seu mérito ou falha precisam ser medidos dentro do recorte de 2021. Como a série monta a narrativa? São 4 episódios. Uma linha que parte de promessa de primeira entrevista para justificar a centralidade da voz da autora do crime. Em volta dela, 3 coroas de contrapontos: Ministério Público, Defesa, Imprensa. A cada episódio, uma pergunta guia. Como essa relação começou e por que se deteriorou? O que aconteceu naquela noite? Que evidências sustentam a versão vencedora no tribunal? Que consequências se impõem para além dessa sentença? A linguagem é deliberadamente sóbria, câmera fixa, fundo neutro, recorte de arquivos. O resultado é paradoxal. Por acusar ênfase pericial e juízos acomodados, a série parece, para alguns, compreensiva demais. Para outros, justamente por recusar o espetáculo, consegue distanciar o público do sensacionalismo que marcou a cobertura. Há uma decisão notável de montagem: deixar silêncios, pausas, as microexpressões, os olhos que viajam, a escolha de palavras, a recusa a certas formulações, tudo isso compõe um retrato. O produto final não se propõe a absolver ou condenar. Seu trabalho é registrar a fala, organizar memórias conflitantes e lembrar o espectador de que, ao final, há um corpo, uma filha, uma família, uma sociedade e um sistema de justiça. Agora vamos falar um pouco mais sobre a série versus fatos consolidados. A motivação. A obra ressalta ciúmes e traições. O processo penal não condena por ciúmes, condena por homicídio, destruição e ocultação de cadáver, com base em materialidade, laudos, testemunhos e verossimilhança geral de cronologia. O enquadramento emocional existe e ajuda a entender o clima, não altera o núcleo jurídico. A cronologia do pós-crime. A série fala do deslocamento e do descarte, mas não dá ênfase a acontecimentos marginais, como a atuação de trânsito no interior, que existem registros jornalísticos e ilustram a precariedade logística da ação. Em termos de narrativa audiovisual, omitir detalhes periféricos pode ser um ganho de ritmo. Em termos de história total do caso, são pontos que enriquecem o entendimento. As armas. Há menções discretas à familiaridade com prática de tiro, temas que matérias antigas exploraram com mais vontade. É parte do contexto, não é a peça central. Funciona como explicação de plausibilidade. Não se trata de alguém completamente avesso a armas, mas de alguém que conhece minimamente o manuseio, informação que ajuda a explicar o como sem resolver o porquê. O julgamento é a pena. A série é fiel ao fato de que houve júri e condenação, mas não entra em tecnicalidades de cálculo de pena. O campo jurídico, com atenuantes e agravantes, existe um tutorial à parte. A obra prefere inteligência emocional. O pós-obra. A progressão ao regime aberto e a vida posterior não cabem no recorte de 2021. Para o espectador de hoje, é um complemento necessário, mas é injusto cobrar da minissérie a atualização constante. Documentário não é jornal diário. E teve algumas curiosidades pouco citadas. O manuscrito escrito por Elise durante o cumprimento de pena, Piquenique no Inferno, aparece esporadicamente na imprensa. O documento tem peso editorial e simbólico, quase nenhum peso jurídico. Ajuda a entender a construção da autoimagem.
Debates patrimoniais pós-crime costumam surgir em matérias sensacionalistas, às vezes citando livros, reportagens. A série escolhe não abrir esse capítulo, o que evita transformar o enredo em disputa de herança e mantém o foco no homicídio e na responsabilização. Outra curiosidade de bastidor: a cobertura econômica do crime, por envolver o executivo de grande empresa alimentícia, chegou a fletar com a narrativa corporativa. Reação de mercado, sucessão de empresa e institucional. O DOC não desloca o foco para esse eixo, o que pode ser lido como um acerto, evita dispersão ou como omissão, perde o flanco contextual de pressão pública. Analisando a linguagem e efeitos no espectador, a obra está na família do true crime sóbrio, fotografia contida, entrevistas com enquadramento limpo, fundo controlado, som sem hipérboles, a montagem valoriza pausas. A câmera não distribui tempo igualmente a todos, concede à protagonista longos trechos e isso é consistente. O experimento é ver que narrativa ela constrói quando não é interrompida por perguntas agressivas, nem enquadrada por reconstituições gráficas. Como contrapeso, a presença de promotores, defesa e imprensa garante que o espectador não fica apenas na bolha do discurso da protagonista. O risco da estratégia é o da simetria falsa. Ao atribuir o mesmo verniz estético às vozes, a montagem pode sugerir equivalência entre depoimentos interessados e fatos já sedimentados. O antídoto é a responsabilidade ativa de quem assiste. Cotejar, lembrar do desmembramento e da condenação, reintegrar a materialidade cada vez que a lábia tenta reduzir o horror da ação. E por que essa série reaparece no top 10 depois de tantos anos? O Brasil é um país que consome true crime de forma cíclica. Quando surge nova obra ligada a presídios paulistas ou a casos de grande comoção, títulos anteriores ressurgem nos mais vistos. Há um efeito de descoberta tardia. Espectadores que ignoravam a existência do documentário de 2021 o encararam pela primeira vez, acreditando ser lançamento. A obra volta a circular nas redes, reacende debates e inevitavelmente produz comparações entre linguagem de documentário e linguagem de dramaturgia ficcional. E o fato que fez ela aparecer novamente no top 10 foi a nova série Tremembé, que eu vou trazer um vídeo depois desse aqui, falando um pouco mais a respeito dessa série também. Mas o que fez essa e outras séries virem à tona agora, outros filmes também, é o fato do lançamento da série Tremembé. Pontos fortes dessa série é que ela é um registro histórico de uma fala rara, protagonista do crime falando longamente diante da câmera, espetacularização visual, curadoria que permite reconstruir cronologia mínima sem apelo gráficos, contraponto institucionais, promotores, defesas, imprensa, que impedem a obra de ser mero monólogo da autora do crime. Valor documental para quem estuda narrativa, crime e mídia, como um caso se transforma em história contada. Os pontos fracos da série. O ritmo por vezes é arrastado. Episódios poderiam ser mais enxutos sem perda de intensidade. Risco de viés percebido pelo público ao centralizar de forma prolongada a voz interessada. A ausência inevitável de atualizações posteriores a 2021, que hoje geram sensação de lacuna. Pouca ênfase em aspectos periciais e jurídicos detalhados, o que frustra espectadores que procuram procedural. E agora eu vou te trazer motivos para você ver ou para você não ver. Tá? O primeiro, os motivos para ver, na minha opinião, são interesse em true crime que prioriza depoimentos longos e construção de narrativa. Vontade de confrontar discurso pessoal com fatos consolidados sem sensacionalismo gráfico. Curiosidade sobre como a linguagem audiovisual organiza empatia, repulsa e ambivalência. E os motivos para não ver, na minha opinião, a preferência por investigações periciais minuciosas, com focos em laudos, cronometrias e reconstruções técnicas. Baixa tolerância a ritmo cadenciado e a silêncios calculados. Incômodos com produtos que colocam o autor do crime no centro da cena. Avaliações em agregadores permaneceram ao longo do tempo em zona mediana. Como documento de época, a minissérie cumpre a função de registro. Fixa para a história uma fala extensa da protagonista e articula contrapontos que impedem o monólogo incontestado. Como dramaturgia seriada, exibe desigualdades de ritmo e conserva escolhas editoriais, que pedem do público um esforço de cotejo com a realidade. A avaliação crítica proposta, 6,8 de 10. Relevante como documento, imperfeita como narrativa, útil para quem deseja observar o contraponto entre discurso e prova. Contar esse caso é inevitavelmente lidar com dor, perda e responsabilidade. Ao reordenar lembranças e versões, a série oferece um espelho do nosso consumo de histórias reais. A tentação de reduzir a complexidade ao conforto de uma narrativa coesa e a necessidade de devolver à conversa a materialidade do que foi feito. Entre empatia e repulsa, entre silêncio e explicação, entre espetáculo e registro, resta o trabalho crítico. Escutar, comparar, checar e lembrar que toda história de crime é,
antes de tudo, a história de uma vítima e de um dano irreparável. Se este conteúdo foi útil, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um like para apoiar o trabalho e comente a sua leitura da série. Se você gosta desse tipo de crítica, desse tipo de visão sobre as séries, aqui a gente já tem alguns vídeos sobre séries da Netflix e vamos trazer outras séries e outros filmes aqui pro canal também, tá? A escolha de centralizar o depoimento da protagonista melhora o entendimento do caso ou enfraquece a percepção da gravidade do ato? Comenta aqui o que você acha.